de Unai, em Minas Gerais. Dentro desse veículo foi localizado um documento que comprova que o carro seria de um dos desaparecidos. Outros 4 corpos já tinham sido encontrados na última sexta-feira, isso perto de Cristalina, em Goiás, também dentro de um veículo incendiado. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde. Você tem alguma novidade sobre esse caso? Conta pra gente, por favor. Oi, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Um caso aí cercado de mistérios, com muitas questões em aberto. O caso está sendo investigado por delegacias de polícia de Goiás, aqui do Distrito Federal, a 6ª DP, uma outra DP também de Santa Maria e também policiais civis lá de Unai estão investigando justamente por conta da dinâmica desse caso. Foram corpos encontrados na estrada que vai para Cristalina, corpos encontrados também em uma estrada que vai para Unai e o desaparecimento registrado aqui no Distrito Federal. Para quem está em casa entender a história, a gente precisa voltar lá na quinta-feira, quando a Elismar, de 39 anos, uma cabeleireira lá da Asa Norte, sai do serviço, do local que era o salão dela ali na quadra 306/307, isso por volta ali de umas 9 horas da noite. Ela sai acompanhada dos 3 filhos, um casal de gêmeos de 6 anos de idade e um outro menino de 7 anos e também de uma amiga. Ela dá uma carona para essa amiga ali da Asa Norte para a rodoviária e diz para essa amiga que está indo na casa dos pais do marido, que fica aqui no Paranoá. De lá, Vitória, ela teria seguido para essa casa do marido aqui no Paranoá e chegado no condomínio por volta das 10 horas da noite. E depois ela não foi mais vista. Na sexta-feira pela manhã, Vitória, por volta de umas 10, 11 horas da manhã, a outra filha dessa cabeleireira recebe uma ligação de uma amiga dizendo: olha, sua mãe não apareceu para atender uma cliente, aconteceu alguma coisa, você sabe o que pode ter acontecido, ela não costuma faltar. E aí já gerou desespero na família, que começou a ligar para outras pessoas, tentarem contato. E aí, a partir desse momento, Vitória, essa filha também tenta falar com o padrasto, ligando para o marido dela, que é o Tiago Belchior, de 30 anos. Ao longo da manhã ela não consegue contato com o Tiago. Eles vão em locais que a mãe poderia estar, tentando localizar essa mulher de 39 anos. E aí, mais ou menos no final do dia, ela consegue falar com o Tiago. E aí o Tiago explica para essa filha, para esses filhos, o seguinte: olha, sua mãe realmente, ela veio aqui na casa dos meus pais ontem à noite, só que a gente acabou se desentendendo, teve uma discussão e ela foi embora com os meninos e eu não consegui mais contato. Sem saber, Vitória, o que já tinha acontecido, um veículo já tinha sido encontrado, isso na manhã de sexta-feira, com 4 pessoas dentro completamente carbonizados. Só que a filha ainda não sabia dessa história. E aí as informações foram cruzadas e eles localizaram esse veículo, ficaram sabendo que o veículo tinha sido localizado pela polícia. As informações batiam. A placa era realmente do veículo da Elismar, de 39 anos, e dentro do carro 4 corpos. A família já reconheceu o veículo, mas agora é preciso a parte burocrática para reconhecimento dos corpos. O veículo estava, como a gente disse ali, a caminho de Cristalina, uma estrada que dá acesso a Cristalina de Goiás. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Lusiânia e a informação que a gente tem é que agora pela manhã, Vitória, esses corpos estão sendo transferidos para Goiânia, para o Instituto Médico Legal de Goiânia, para que possa ser feito esse exame. Primeiro é feito um exame de DNA para tentar identificar, caso não seja possível, aí eles passam para um outro exame, que é o da arcária dentária, justamente para tentar, por meio de exames, confirmar as identidades, se realmente tratam-se ali dessas 4 pessoas da família, se são mãe e os 3 filhos. Isso está sendo realizado no Instituto Médico Legal de Goiânia. Só que um outro detalhe, no domingo, um outro boletim de ocorrência foi registrado apontando o desaparecimento do Tiago, dos pais dele e também da irmã. As 4 pessoas desapareceram. Lembra que na sexta-feira a filha conseguiu conversar com o padrasto, ele explicou que a mãe tinha ido até o condomínio e que depois que saiu de lá ele não tinha conseguido mais falar com ela. Então agora o restante dessa família desaparece. Na segunda-feira pela manhã, ali na madrugada, o veículo dessa família é encontrado ali perto de Unai, Minas Gerais, bem ali na divisa, naquela estrada do Café Sem Troco, bem ali naquela região. Esse veículo é encontrado da mesma forma que o veículo da Edmar foi encontrado ali em Cristalina, completamente carbonizado, só que nesse carro 2 corpos estavam lá dentro. Também não é possível ainda identificar
quem são essas pessoas. No caso desse veículo, Vitória, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal responsável por Unai, que é o de uma cidade ali na região. E as investigações continuam. A gente conseguiu conversar, inclusive, com alguns familiares, e a irmã, na verdade, a tia do Tiago, que é a irmã da mãe do Tiago, disse o seguinte, que a irmã dele e os pais não estavam aqui em Brasília, eles estavam viajando, inclusive, desde a véspera do Ano Novo, e que na sexta-feira à noite, a Renata, que é a mãe do Tiago, teria enviado uma mensagem no grupo da família dizendo o seguinte: olha, a gente está na estrada, mas nós vamos chegar amanhã pela manhã, isso seria no sábado. Só que desde então, Vitória, ninguém tem mais informações do paradeiro dessas pessoas. A gente tem aí um caso com 8 pessoas de praticamente 2 famílias ali desaparecidas, sem informações, e esses 2 veículos encontrados. Um com 4 pessoas completamente carbonizados, o que tudo indica é que realmente seja ali da mãe e dos 3 filhos, mas ainda é necessário que sejam realizados esses exames de DNA ou até mesmo por meio da arcada dentária para identificar se realmente são essas mesmas pessoas, se tratam-se da mãe e dos 3 filhos. Oi, Vitória. Michael, eu vi que você está aí na 6ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia que está investigando o caso aqui no Distrito Federal. As informações ainda seguem sob sigilo, né? Porque ainda é um quebra-cabeça, uma história muito confusa, então as autoridades policiais também estão evitando dar qualquer tipo de informação nesse momento, né? Exatamente, Vitória, como é um caso que ele está em andamento, os policiais estão fazendo diligências para levantar informações, para descobrir quem possa estar por trás desse crime tão bárbaro. O delegado responsável diz que não consegue atender a imprensa nesse momento, que ele está trabalhando muito no caso para tentar levantar informações o quanto antes, para esclarecer, para tentar saber quem está por trás desse crime, se tem uma ligação aí, o que teria acontecido, quem possa estar por trás. Então, a priori, esse caso ele está sendo tratado por uma espécie de sigilo ali, as informações elas estão sendo minimamente repassadas, até mesmo para não atrapalhar as investigações, porque ainda não se sabe quem possa ter cometido esse crime, o que pode ter acontecido. A gente está falando aí que 6 corpos foram encontrados, de um total de 8 pessoas desaparecidas. A gente ainda não tem a confirmação se realmente são pessoas da mesma família, se são essas pessoas que estão desaparecidas. Apenas os exames no Instituto Médico Legal vão comprovar, mas 2 pessoas, 2 corpos, por exemplo, ainda não foram encontrados. Então a polícia mantém o sigilo até mesmo para que essas pessoas estejam vivas, por exemplo, estejam sendo mantidas em algum lugar, isso possa não atrapalhar esse resgate. Então eles estão investigando. O delegado até mesmo está aqui na delegacia levantando essas informações, agentes estão em diligências, tudo para tentar esclarecer o que aconteceu. É uma mulher que ela sai do serviço ali por volta de 9 horas da noite com os filhos, deixa a amiga na rodoviária, segue para casa dos pais do marido e de repente ela desaparece. Segundo o marido, que é o Tiago Belchior, de 30 anos, eles tiveram uma discussão e ela foi embora. Saiu com os meninos e não atendeu mais telefone. A família só descobre no outro dia, quando ela não aparece para trabalhar, e aí começa aquele desespero para levantar as informações. O que teria acontecido com essa mulher? E aí eles tentam contato, só no fim do dia conseguem falar com o Tiago, que explica que ela esteve realmente lá no condomínio. Chegou por volta das 10 horas da noite, eles discutiram e ela acabou indo embora. Segundo essa amiga, que preferiu não se identificar, ela tinha ido nessa casa para buscar o marido e de lá eles iriam embora. Mas não se sabe o que aconteceu ali, como foi essa discussão, e depois ela teria ido embora justamente com as crianças. E logo pela manhã, na sexta-feira, o veículo é encontrado completamente queimado nessa estrada que vai para Cristalina. No fim do dia, eles conseguem falar com o Tiago, que explica toda essa história. Só que no domingo, Vitória, aí a família do Tiago, mais especificamente uma tia, dá falta de todos eles. O que aconteceu? O Tiago desapareceu, estavam voltando de viagem, a priori essa informação ainda vai ser confirmada, mas a irmã e os pais não estariam na casa, eles estariam viajando desde o dia 30, estariam retornando, voltando ali justamente para casa quando desapareceram, em que momento eles foram localizados, se eles chegaram a encontrar o Tiago. Tudo isso vai ser esclarecido pelas investigações, que a gente reforça, é uma força-tarefa que ela está acontecendo com polícias de vários estados e aqui do Distrito Federal. A gente está falando de corpos encontrados em Goiás, ali em Cristalina,
o outro veículo com mais 2 corpos encontrados em Minas Gerais, ali próximo a Unai, e o desaparecimento que foi registrado aqui no Distrito Federal. Então é uma força-tarefa para esclarecer, para identificar quem está por trás e principalmente tentar traçar aí essa relação e o que aconteceu de quinta até domingo, a madrugada ali de segunda-feira, que é quando o outro veículo com os corpos são encontrados. É importante destacar, Vitória, a distância em que um veículo foi localizado do outro. A gente está falando do primeiro carro na sexta-feira em Cristalina, fica ali próximo a Lusiânia, que é na estrada que vai para Cristalina, e esse outro carro da madrugada de segunda-feira, ele já é encontrado ali na divisa, próximo a Unai, dá cerca de 100 quilômetros de distância de um veículo para o outro. Então não dá ainda para saber o que teria acontecido, o porquê dessa distância, a polícia está identificando para onde iria, por que esse carro foi parar tão longe, e por isso também, para identificar quem está por trás, essas pessoas se ainda estão por aqui, a polícia tem feito um sigilo, mantendo essas investigações mais silenciosas ali ao comando mesmo da delegacia para identificar quem são essas pessoas e a priori poucos detalhes vêm sendo repassados. Mas o que a gente sabe é que mãe e filha tinham saído do serviço ali por volta das 9 horas da noite, a mãe e os 3 filhos, e ido para casa do companheiro, do marido, buscá-lo para que fosse embora depois e desapareceu. E na sequência, o resto da família do marido também desaparece. Vitória, é um caso ainda cheio de mistérios que a gente vai acompanhando ao longo da semana, claro, para tentar esclarecer o que aconteceu com essa família. Nossa, que história, hein, Michael? Que loucura! E assim, uma coisa acontece de um lado, outra acontece do outro e ninguém tem informação. E claro, a gente entende, né, que é o trabalho da polícia manter ali o sigilo até para não atrapalhar as investigações, mas fica a dúvida, né? O que aconteceu? E a gente continua nesse caso para tentar esclarecer, né, a hora que a polícia souber dizer o que de fato aconteceu com essa família. Obrigada, Michael, pelas informações. Bom, mas ainda sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o perito criminal Cássio Tione, que vai explicar para a gente como que funciona esse processo de identificação dos corpos que foram encontrados. Cássio, boa tarde, obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Normalmente, né, como que é feita essa identificação em corpos carbonizados? Boa tarde, Vitória. Boa tarde aos seus telespectadores. Olha, o trabalho de identificação, ele segue protocolos, inclusive internacionais. Esse protocolo, ele sugere que a gente possa utilizar as impressões digitais como um método de identificação. Mesmo alguns graus de carbonização podem ainda permitir a identificação, eventualmente, por impressões digitais. Eu não tive acesso ao estado desses corpos, mas eu acredito que nesse caso específico pode ser que seja muito difícil ou quase impossível usar a impressão digital, tá? Agora, depois disso, a sequência manda que a gente tente utilizar a identificação por arcada dentária. E no caso específico também, existem diferenças, porque nós temos adultos e temos crianças, né? Porque toda a comparação que é feita, olha, todos os exames de identificação são comparações, né? Eu precisaria, no caso da arcada, ter informações, por exemplo, do dentista que cuida daquela pessoa adulta, para que ele pudesse fornecer o seu prontuário e nós pudéssemos procurar, ou os médicos vão procurar, e os odontologistas vão procurar, os elementos de coincidência entre aquela arcada dentária, que nós vamos chamar de suspeita, né, com aquilo que está nas informações daquele arquivo. No caso das crianças é um pouco mais complicado, porque provavelmente se elas não tiverem fichas odontológicas, a gente não vai ter o que comparar, né? Embora alguns outros elementos, como fotografias, pequenas peculiaridades de uma posição dentária também já possam ser usados como um bom indicativo de uma identidade, tá? Se ainda assim a gente não consegue a identificação pela arcada dentária, aí a gente parte para a terceira possibilidade, que é a de identificação pelo material genético, ou DNA. Mas, mais uma vez, para que seja feita essa identificação, é preciso que nós tenhamos as amostras consideradas padrão. Por exemplo,
eu preciso ter amostras de familiares, né, para que a gente possa comparar com o material genético extraído desse material pertencente aos corpos carbonizados. E aqui existe também uma dificuldade maior, por quê? Porque a extração do material genético, ela é dificultada pelas condições em que o corpo se apresenta, em especial a questão da carbonização. Alguns dos tecidos humanos, eles são mais indicados para esse tipo de exame. Por exemplo, a polpa dentária, os dentes, né? E também algumas extremidades de ossos longos, onde pode ser que você consiga fazer uma extração mais fácil do material de DNA. Acho que, para resumir de forma um pouco rápida, é isso que a gente pode dizer. E o tempo, então, é variável, né? Depende de todas essas informações que o senhor acabou de passar, o tempo para a identificação desses corpos, né? Sim, eu tenho certeza que nesse momento a Polícia Científica do Estado de Goiás já está fazendo contato com a Polícia do DF. Por quê? Porque eles precisarão, através dos familiares dessas pessoas, começar a pensar em como será feita essa coleta do material das pessoas vivas para serem comparados com os dos corpos que lá estão. Porque esse material que foi para Goiânia, né, deles serão extraídos os materiais genéticos que serão objeto da comparação, mas boa parte do que vai ser extraído provavelmente ou pode ser extraído aqui em Brasília dos familiares, ou eles podem se dirigir até Goiânia para fazer também a doação desse material que possa servir para a comparação. Causa da morte desses corpos, né, encontrados, dessas pessoas encontradas, existe a possibilidade de identificar, mesmo os corpos queimados, o que causou a morte? Se elas foram agredidas anteriormente, enfim, executadas? Sim, esse vai ser um desafio que os peritos médico-legistas, né, estão acostumados. Não significa que a gente vai encontrar, mas existe sim a possibilidade de, mesmo diante de um alto grau de destruição desses corpos por conta da ação do calor e por ação do fogo, né, e da temperatura, mesmo assim, eventualmente podem restar elementos, né, ou achados médicos legais que permitam discorrer sobre a questão da causa da morte. Se a pessoa morre, por exemplo, asfixiada, né, ela vai ter algumas características que podem ser buscadas no exame interno. Inclusive, se ela ainda respirava no momento em que ela eventualmente possa ter inalado fuligem e fumaça. Outra questão é que, por exemplo, se o corpo ele apresenta ainda no seu interior um instrumento, né, que causou-lhe a morte, como, por exemplo, um projétil de arma de fogo, esse será, por exemplo, localizável através de exames de raio-x, por exemplo. E será buscado, e aí você pode associar, muitas vezes, a causa da morte a um instrumento como um projetil de arma de fogo alojado no corpo. Eventualmente, lesões também, como, por exemplo, uma lesão transfixante na cabeça, né, causada por um projétil de arma de fogo, ainda é capaz de ser encontrada naquilo que resta de um corpo carbonizado, e assim por diante. Cássio, muito obrigada pelas informações. É realmente uma investigação, um trabalho minucioso, né, das equipes policiais. Mas obrigada por esclarecer para a gente, pelo menos alguns detalhes, que fica tudo muito em aberto, né? A gente não sabe o que aconteceu, surge realmente essa preocupação, um receio do que dizer, mas o senhor esclareceu muito bem para a gente. Obrigada. Eu que agradeço, seguimos à disposição. Agora, olha só essa história. Um casal que aluga carros para que outras pessoas possam trabalhar como motoristas de aplicativos foi vítima de um possível golpe. Eles alugaram um carro para uma mulher que simplesmente desapareceu com o veículo. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Mônica Vieira.
Mônica, boa tarde. Além do prejuízo do carro, parece que essas vítimas ainda estão recebendo várias multas, é isso mesmo? Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Isso mesmo. Além de ter o bem aí, que não voltou até hoje, há mais de 6 meses, eles também têm o caso das multas que chegaram, onde essa motorista possivelmente cometeu alguma infração em outro estado, nem foi aqui em Brasília. Nós estamos aqui agora com o proprietário do carro, Isaías Teles, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse caso. Isaías, obrigada, viu, por aceitar e falar com a gente. Você estava me explicando aqui antes da gente entrar aqui ao vivo, que essa moça, ela se passou por uma pessoa responsável, mãe de família, né, e que estava passando por um momento difícil, participava de um grupo de WhatsApp de motoristas de aplicativo, e aí você se sensibilizou com a situação dela de estar separando do marido e acabou alugando o carro. Nos 5 primeiros meses, não teve problema algum, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, sim. Durante 5 meses ela pagou direitinho, né? Sem problema nenhum, e passou muita confiança pra gente, e nunca imaginei que ela era uma pessoa tão má, calculista como realmente ela é. Nunca imaginei que ela ia sumir com o meu carro. Quando que o senhor percebeu que teria caído num possível golpe aí? Qual que foi o primeiro start que o senhor pensou assim, não, agora não tá certo, ela já sumiu, já tá dando muita desculpa, como que foi? Bom, ela atrasou o pagamento, falou que o pai dela tinha sido assaltado, que espancaram o pai dela, e ela estava no hospital com o pai, internado. E aí a gente parou um pouco de cobrar ela, porque ela falou que o pai tinha sido assaltado e veio a falecer, o pai dela. E a gente deu uma semana assim até ela restabelecer, né? E aí a gente começou a cobrar ela novamente. Mas ela começou a falar umas coisas que a gente estava vendo que não era verdade. Aí eu fui até a casa dela. Foi aí que eu fui na casa dela e o vizinho falou que ela tinha mudado. Ela falou que a casa era dela. Aí a casa não era, né? E aí eu comecei a desconfiar, né? Que tudo que ela estava falando é mentira. Aí eu fui na delegacia e registrei a ocorrência. E aí descobri que o pai dela não tinha morrido coisa nenhuma. O pai dela tá vivo, tá em perfeita saúde lá, o pai e a mãe dela. E a mãe dela falou até que tinha expulsado ela de casa, que ela já estava aprontando, né? E aí o pai dela, assim, eu não consegui falar com ele, assim, para ele ajudar a gente, né? E, inclusive, ela falou que o pai dela era um policial militar, e realmente ele é um policial militar, sim. Que minha esposa checou e ele é um policial militar mesmo, né? Mas só que eles falaram que não quer saber mais dela porque ela andou fazendo coisa que eles não gostaram e expulsou ela de casa. E também teve o caso que ela falou para o senhor que estava separando do marido com quem ela tem uma filha de 12 anos e falou muito mal desse homem. Disse que precisou vender o carro do casal durante a separação ali, no processo de separação, para dividir o valor do veículo. E o senhor também chegou à conclusão de que isso não é verdade. Ela falou pro pessoal do grupo que o ex-marido dela obrigou ela a vender o carro que ela trabalhava, que dava o sustento para a filha dela. E quando a gente foi apurar direitinho, o marido dela é uma maior gente boa, um maior trabalhador, e ela que aprontava e ficava culpando o marido, né? Aprontava em que sentido? O que o marido dela relatou para o senhor? Não, eu realmente não conversei com ele, a gente ficou sabendo por terceiros, né? Que ele é realmente uma pessoa gente boa, né? Que ela que fazia as coisas erradas, como fez aí, né? Mentia para a família, falava que ele era um homem ruim e tudo, mas no final é o contrário, né? E aí a gente vem vendo, né, que a pessoa que realmente ela é. E aí é uma pessoa acima de qualquer suspeita. O que o senhor quer agora é só realmente o carro de volta? Eu queria muito encontrar o carro, viu? Porque a gente está pagando, olha, eu e minha mulher, a gente está correndo, trabalhando dia e noite para pagar a prestação desse carro. Já tem 5 meses que eu estou pagando a prestação desse carro. E não tá fácil não, eu não estou aguentando mais trabalhar. Estou trabalhando de noite e de dia para pagar a prestação desse carro. Que é o carro que ele que se pagava. Vamos então só para o modelo e a placa para a gente poder encerrar a sua participação aqui com a gente. Qual que é o modelo do veículo que essa moça possivelmente sumiu com esse carro e a placa, por favor? É um Prisma preto, a placa dele é PBW 3166. A Vitória tem uma pergunta para o senhor. Pode fazer, Vitória.
Na verdade, eu queria saber se ele já alugava carros para terceiros, né, fazerem o uso como aplicativo, motoristas de aplicativo, se essa foi a primeira vez e se existe um critério, né, que ele segue, porque, pelo que eu vi, é muito difícil confiar na pessoa só por um relato num grupo de WhatsApp. Ele já conhecia essa mulher para ter se comovido tanto assim com a história dela ou não? Vitória, antes da gente entrar aqui ao vivo, ele já havia comentado que estava trabalhando há uns 2 anos com aluguel de carros para motoristas de aplicativo e que ele tem 6 carros que funcionam dessa forma. A Vitória quer saber como que o senhor, qual que é o parâmetro? Existe um contrato ou o senhor acreditou ali na história dela? Como que funciona para poder confiar e liberar esse veículo para as pessoas que alugam o carro com o senhor? Não, eu aluguei para ela por uma indicação, né? Que foi o Lucas, meu amigo. Falou, não, a pessoa é super gente boa, trabalha muito tempo com a gente no grupo e tal, e está passando por necessidade, porque separou do marido, vamos dar um apoio, se você puder alugar um carro para ela e tal. Aí eu fui mesmo por indicação, né? Como eu faço com os outros, né? Que eu faço assim, eu alugo para as pessoas assim, conhecidas, que eu vejo que alguém indica, e é mais ou menos assim, né? Não existe um contrato pré-estabelecido? Vão no cartório, alguma coisa mais séria, pode-se dizer assim, ou é mais por indicação e boca a boca? Alguns eu fiz contrato, né? Que a minha esposa até fez. A minha esposa até brigava comigo, não tem que fazer contrato, não sei o que é mais seguro. Eu falei, não, mas pessoas conhecidas assim, não precisa não, a gente tem que confiar, né? O que eu aprendi é o seguinte, tem que confiar nas pessoas, né? Se a gente viver nesse mundo sem confiar, eu sei que tem gente que merece confiança, né? Então, no caso dela, eu acreditei, não fiz contrato, não fiz nada, só verbal mesmo. E agora o senhor está buscando aí realmente a imprensa, colocando a boca no trombone para ver se consegue localizar pelo menos o veículo e tirar um pouco desse prejuízo. Sim, eu estou correndo atrás de toda maneira de encontrar esse carro, na imprensa, nas redes sociais, entendeu? Para alguém que souber o paradeiro desse carro aí, sabe? Entrar em contato com a gente aí, né? Dar uma força aí, porque, rapaz, não é fácil não, viu? Você comprar um carro financiado e você ficar só com carnê, todo mês você tem que pagar, né? Você comprou, tem que pagar, né? E a gente tá pagando isso aí, mas tá duro, não tô dando mais conta não. Tô trabalhando noite e dia, né? Não tá fácil de pagar não. Aí eu tô pedindo ajuda. Quem souber o paradeiro, alguma coisa, é um Prisma preto, placa PBW 3166, né? Ajuda a gente. Ô, Vitória, você tem mais alguma pergunta? Que ele disse a questão do valor, né? Quanto que ela pagava? Qual era o valor do aluguel desse carro para ela poder trabalhar e quanto ele está arcando agora, né? Mesmo sem receber. Qual que é o valor da diária? Quanto que ela pagava para o senhor, ou por dia ou era por mês? Como que funcionava? E quanto que o senhor está tendo que arcar com isso agora, já que ela desapareceu com o carro? Era R$80 a diária, né? Aí eu trabalho assim. Para eu ter o controle, então a pessoa trabalha durante o dia, aí à noite, 10 horas, faz o Pix para mim. Então ela faz todo dia 10 horas. Então é o meio que eu tenho, porque se atrasar eu tomo o carro, né? E aí, mesmo assim, ainda fui enganado, né? Porque ela veio a história do pai dela, que o pai dela tinha sofrido um assalto e tal. E aí eu acreditei. E temos uma novidade aí também nesse caso, porque a sua esposa, quando chegou com o senhor aqui para falar com a gente, informou que ela havia acabado de fazer uma ligação para ela. O senhor tomou conhecimento? O que ela disse nessa ligação aí para sua esposa? Pediu para minha esposa que aguardar que hoje às 2 horas ia entrar em contato com ela para explicar para minha esposa, ela falou, né? Mas não é a primeira vez que ela liga assim, ela liga, mas não fala onde é que ela tá e onde o carro tá, né? A gente não sabe. E a polícia, vocês chegam a informar quando ela faz esse tipo de ligação para vocês, para facilitar o trabalho dos agentes? Eu vou sempre lá na delegacia, né, para saber alguma novidade e tal, mas até agora eles não me passaram nada para mim, nada. Eu nem tô sabendo como é que tá a investigação, não sei. Tem esperança de encontrar o veículo? Tenho sim, eu vou encontrar meu veículo, em nome de Jesus eu vou encontrar esse carro. Onde que foi cometida a infração que chegou a multa na casa de vocês? Olha, não me recordo bem, mas acho que foi no estado do Goiás. Foi no estado do Goiás que... Essa época que chegou a multa, ela ainda estava pagando direitinho. Ela chegou a justificar o motivo da multa? Não justificou não. Até ela nem falou que ela tinha levado a multa, só porque quando chega a multa, né? Aí no aplicativo chega a notificação pra gente, né? Mas ela não falou nada não, da multa.
Obrigada, seu Isaías, aí pelas informações, pela entrevista. Vitória, esse caso foi registrado na 29ª Delegacia no Riacho Fundo. Já tem um tempinho, né? Esse caso aconteceu em julho. Então, desde julho do ano passado, essa família tenta resolver esse imbróglio todo, né, da moça ter desaparecido com o veículo deles. De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência, essa mulher de 32 anos se chama Elaine Santos. E ela teria alugado o veículo por 5 meses no início do ano, em janeiro. Ela começou alugando e estava dando tudo certo, mas em julho começou aí a não efetuar os pagamentos e desapareceu com o veículo. E a família tenta localizar porque é o bem que eles utilizam para o ganha-pão da família. São 6 veículos, então agora eles só estão trabalhando com 5 até o momento e tem esperança de localizar esse carro aí para alugar para outra pessoa. Tem mais alguma pergunta? Não, Mônica, você esclareceu tudo. Agradeço a participação, né, do dono do veículo com a gente, porque é triste, né, mas é muito difícil confiar nas pessoas. Você vê um conhecido, aí tem uma história num grupo de WhatsApp que ela estava precisando sustentar a filha. Depois disse que o pai morreu e esse senhor descobriu que estava vivo, é um policial militar. Que coisa, mas a gente espera que ele tenha, né, notícias desse veículo, que essa ligação que ela fez agora para a esposa desse senhor, que realmente agora ela entregue esse veículo, porque, como você disse, é o ganha-pão dessa família. Complicado. Obrigada, Mônica. Tem um coração generoso, né? Vai que, né? Obrigada. Olha só essa, uma aluna do curso de medicina é suspeita de ter desviado quase R$1 milhão do fundo de formatura da turma. Imagina só, ela alega que sofreu um golpe. Alunos da Faculdade de Medicina da USP foram surpreendidos quando receberam uma mensagem por WhatsApp da própria estudante, que era presidente da comissão de formatura. Ela conta a retirada do dinheiro para uma conta pessoal dela, conta que esse dinheiro foi usado na tentativa de investi-lo e conta que sofreu uma fraude. A aluna escreveu que transferiu o dinheiro depois de perceber falhas no pagamento da empresa contratada. Admitiu não ter experiência em investir, por isso procurou uma corretora, que, segundo ela, teria dado um golpe. A empresa teria sumido com cerca de R$800 mil. A aluna explicou ainda que o valor restante ela gastou com advogados na tentativa de reaver a quantia. No fundo de formatura da turma, já havia quase R$1 milhão, soma que foi paga mensalmente por 110 alunos. Reaver o dinheiro é uma parte central nisso e que depende dos próximos dias, de como a gente vai organizar, de que informações a gente vai obter e saber também se de fato esse dinheiro sumiu da conta delas, se parte dele existe. Integrantes da comissão de formatura registraram queixa na polícia, que já abriu inquérito contra Alicia Miller, de 25 anos. Investigadores estão nas ruas para localizar e notificar a estudante, que deverá prestar depoimento na próxima segunda-feira. Até lá, o delegado vai ouvir alunos da Faculdade de Medicina e o representante da empresa de eventos para reunir provas. Por enquanto, o crime está sendo investigado como apropriação indébita. Na delegacia, as vítimas descobriram que a colega de turma já era investigada por lavagem de dinheiro e estelionato, ao fazer apostas de valores exorbitantes nesta lotérica, na zona sul da capital paulista. No boletim de ocorrência, consta que as apostas feitas no ano passado totalizaram cerca de R$500 mil. O que eu posso sentir das pessoas é tristeza em relação a tudo ocorrido e um tremendo susto, um choque por descobrir dessa forma uma colega agindo de uma maneira incoerente, assim, com tudo que a gente preza dentro da faculdade. Nós não conseguimos contato com a estudante Alicia Miller. Já a empresa As Formaturas disse que foi contratada apenas para arrecadar os valores e transferi-los para a turma, além da cobertura fotográfica. Afirmou ainda que está isenta de responsabilidades legais, mas que busca uma solução para a realização da festa. Não conseguimos contato com a corretora de investimentos Central Bank, que a estudante, de medicina acusa de golpe. 4 bandidos invadiram uma casa no setor leste do Gama e depois de agredirem os moradores, eles ainda roubaram vários objetos.
Quem tem os detalhes é o repórter Guilherme Glória. Desculpa, Guilherme. Boa tarde. Imagina o susto dessa família, né? Esses bandidos já foram presos. Conta pra gente os detalhes. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Muita preocupação e tensão para essa família. Até o momento, respondendo a sua pergunta, Vitória, ninguém foi preso, mas a polícia ainda chegou a seguir esses criminosos e todos os detalhes o Major Michelo, porta-voz da Polícia Militar daqui do Distrito Federal, vai contar para a gente daqui a pouco. Mas, olha, uma informação que ele acabou já trazendo para a gente quando chegou aqui é que esses criminosos, um quarteto aí de criminosos, acabou chegando nessa residência ontem por volta das 8 horas da noite e inicialmente eles estavam procurando uma pessoa da família, o proprietário da casa, e chegaram perguntando por essa pessoa. Esses criminosos chegaram de balaclava, né, aquela touca ninja, já eram pessoas que aparentavam ter alguma organização ali de associação criminosa e eles chegaram procurando por essa pessoa. Como ela não estava, eles chegaram a pedir um malote e os integrantes daquela família que estavam na casa no momento não sabiam onde estava esse malote. Foi aí que eles passaram a ser agredidos. Vou conversar aqui com o Major Michelo agora porque ele conta com mais detalhes pra gente, porque nesse momento é que gera uma preocupação na família, porque uma coisa é eles chegarem e cometerem simplesmente um assalto, mas provavelmente eles chegaram ali talvez até com o intuito de cometer uma execução contra esse homem que eles estavam procurando, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eles chegaram ali com um objetivo. A princípio tudo planejado, estavam com balaclava, como você mesmo disse, bem armados, bem organizados, sabiam o que procuravam. Eles procuraram o dono da casa, não estava, e depois perguntaram sobre esse malote. E a família não sabia, acabou sendo agredida, inclusive um dos membros da família foi levado para o hospital depois. Quando eles saíram da casa, familiares acionaram a Polícia Militar. A Polícia Militar fez o cerco, ali na prainha ali de Santa Maria, conseguimos visualizar o carro. Começou um acompanhamento a esse veículo. Esse veículo foi em direção ao Novo Gama. Já próximo ao Novo Gama, eles jogaram o carro para o meio da mata, cara, até numa vala. E lá eles correram e atiraram nos policiais. Os policiais revidaram. A gente não sabe até o momento se a gente conseguiu atingir algum deles, alvejar algum deles. Só que depois foi cercada essa mata. Recebemos o apoio da Polícia Militar do Estado do Goiás e mais policiais especializados, mas não conseguimos localizá-los. Estamos à captura. Deixaram vários vestígios, inclusive mochila, arma para trás, munição e muita coisa que vai ser usada agora pela perícia para identificar esses criminosos. Major, nesse momento é um momento de bastante tensão, porque a gente tem até alguns vídeos que mostram esse matagal totalmente sem iluminação e uma mata muito fechada, né? Então, um momento de preocupação e de cautela para os policiais que foram fazer o acompanhamento desses criminosos. Sim, o nosso trabalho como um todo é muita cautela, porque a gente anda com a viatura caracterizada e o policial vai entrar numa mata escura onde só o criminoso vai estar vendo o policial. Então é muito arriscado o policial entrar se não tiver uma técnica, se tiver uma equipe especializada para aquilo. Então a gente só cerca ali o local e aciona os policiais especializados. Porque para entrar numa mata, o policial que não tem experiência ali, não tem o equipamento correto, é muito arriscado. E um detalhe também da violência desses criminosos é que, como o senhor falou, uma das vítimas precisou até ser atendida no hospital. Como é que foram essas agressões? Eles descreveram? Eram socos, chutes, coronhadas? Eram mais coronhadas, inclusive na cabeça, que chegou a abrir um corte bem profundo em uma das pessoas, precisou ser encaminhado ao hospital. E bastante violentos, como eu disse, a gente desconfia que tem algo a mais aí na situação, não foi um simples roubo. Pode ter, até mesmo porque a ocorrência até o final do serviço não tinha sido registrada. A pessoa foi lá registrar, mas não registrou, foi embora, passando mal, e foi duas delegacias e não registrou. A gente não sabe se até o momento a ocorrência foi registrada. Mas a Polícia Militar fez o papel dela e vai ajudar aí a investigação a chegar a esses criminosos. É claro que a investigação agora fica a cargo já da Polícia Civil, mas que elementos a gente pode já de cara se identificar que vão ajudar na investigação? Porque no veículo, por exemplo, ficou alguma impressão digital? Eles deixaram documentos, algo que possa ajudar na identificação? Deixaram vários objetos que eles tocaram, né? A arma de fogo que eles utilizaram, o carro inclusive era roubado. Eles roubaram esse carro e clonaram para cometer esse crime, então tudo premeditado. Então, assim, acredito que deixaram muitos vestígios que a Polícia Civil, a investigação vai conseguir chegar até esses bandidos. Pela quantidade de armas, munições e todos os materiais aí que o senhor já citou, dá para a gente caracterizar aí como possivelmente sendo
uma quadrilha já especializada em assaltos e crimes de maior potencial? Pode ser várias coisas aí, pode ser uma facção criminosa cobrando uma dívida, pode ser um roubo mesmo, pode ser várias coisas. A gente desconfia que tem algo a mais por conta dessas circunstâncias do jeito que aconteceu. O modus operandi dos criminosos, eles chegarem de balaclava, não querem ser identificados, perguntando por uma pessoa específica, já sabia o nome da pessoa. Então, assim, a gente acredita que seja algo referente a essa pessoa da casa com esses criminosos. Major, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho da PM. Agora a gente fica na expectativa do trabalho da Polícia Civil para identificação e, quem sabe, em breve aí a prisão desses criminosos. E, é claro, a gente vai acompanhar esse caso e trazer todos os desdobramentos. Volto com você, Vitória. Até porque, né, Guilherme, o Major comentou, provavelmente um crime arquitetado. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo ali. Mas obrigada pelas informações. Agora a gente aguarda o trabalho da Polícia Civil de investigação e prisão desses criminosos. Obrigada, agradeço ao Major Miquelo pela participação. Guilherme. Agora a gente vai relembrar um caso ocorrido em maio do ano passado no Parque da Cidade. Vocês se lembram do adolescente que foi atingido com a queda de uma árvore e perdeu todos os movimentos? Já se passaram quase 10 meses e nada mudou. A família do menino continua esperando um apoio do poder público, uma vez que esse acidente foi dentro de uma área de responsabilidade do GDF. O repórter Michael Leão foi visitar essa família e ver de perto a situação dessas pessoas. Hoje a família se emociona ao ver que Pedro Miguel, contrariando as previsões médicas, já está em casa e vive sem nenhum aparelho ligado ao corpo. A parte cognitiva cerebral dele está em perfeito estado de funcionamento, entende tudo, brinca, faz piada, lembra de todas as coisas, de todas as pessoas, escolhe o que vai assistir, toda a parte cognitiva dele está ótima. Mas a volta para casa pra gente foi um momento assim, extremamente especial, de alegria, a gente já nota nele uma diferença. Pela questão do ambiente, de estar aqui, do aconchego, a família toda reunida novamente. Então, a questão emocional também melhorou muito. Foram cerca de 150 dias de internação. Na chegada ao hospital de base, o estado era gravíssimo. Pedro Miguel estava aqui, no Bosque dos Pinheiros, no Parque da Cidade, comemorando o Dia das Mães com a família, quando a árvore caiu. Ele estava deitado aqui no chão, chegou a ouvir o barulho, mas não deu tempo. Ele foi atingido por parte de um pinheiro de mais de 20 metros de altura. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Por sorte, também confraternizava aqui um grupo de socorristas do SAMU. E foram eles que prestaram os primeiros socorros. E depois do acidente, a família teve que se adaptar à rotina. Como o outro filho pequeno, Gael, não pode ficar sozinho, os pais se revezavam no hospital e em casa. Hoje, todos já estão juntos na residência e à espera da chegada da filhinha do casal. Só que em casa, a rotina ficou ainda mais puxada. Como ele não tem coordenação dos movimentos, não tem força, porque também foi atingido a medula, né? Então ele é dependente para tudo, ele não consegue, quando está coçando alguma parte do rosto, por exemplo, ele fala, coça meu olho, por favor, coça minha sobrancelha, coça meu nariz, porque ele não tem esse tipo de movimento, né? Então ele é dependente total para tudo. Hoje ele usa fraldas, a gente precisa fazer essa troca de fraldas várias vezes por dia. Ele não se adaptou ao dispositivo para urinar, então a gente precisa realmente colocar a fralda nele, não dá para usar o dispositivo, que é o que as pessoas chamam de Jontex, né? Ele não conseguiu se adaptar, e aí ele usa a fralda e tem que fazer essas trocas de fraldas constantemente durante o dia. E para movimentá-lo também, porque ele não tem nenhum tipo de movimento. Segundo a ANS, como Pedro Miguel foi para casa sem nenhum aparelho ligado ao corpo, ele não tem direito ao acompanhamento de um técnico nem cama hospitalar por parte do plano. O que a família conseguiu foi com a solidariedade do plano que cedeu por alguns meses, mas eles não sabem como vai ser no futuro. O nosso convênio tem sido extraordinário no sentido do apoio. Eles entenderam o meu pedido quando eu expliquei a situação da gestação e eles fizeram uma visita e constataram, né, o fato, e eles disponibilizaram para a gente por conta deles. Não porque se encaixe na tabela 6 horas de técnico de enfermagem no período mais crítico, que é o período da tarde, onde ele passa mais tempo acordado e é o horário do banho, onde a gente precisa de mais ajuda, até que
complete um mês da cirurgia da cesárea, né, do nascimento da neném. Outra preocupação da família é a conta do hospital. O plano de Pedro Miguel é de coparticipação e ele ficou cerca de 6 meses internado. Esteve na UTI, passou por cirurgias e a família não tem condições de arcar com essa conta. Questionada, a mãe alega que nunca foi procurada pelos responsáveis pelo parque. Infelizmente, do poder público, a gente não recebeu assistência, não recebeu nenhuma oferta de apoio, de nenhuma espécie, de nada. E nesse sentido, o que eu precisei, que a gente precisou, que eu fui atrás, foi a cama, a resposta foi previamente um não. Foi um talvez mais por um não. Quem tem contribuído são pessoas que cruzam o caminho da família. Os profissionais do hospital particular onde ele ficou internado se juntaram e, de surpresa, doaram essa cadeira de rodas e uma de banho. No dia anterior à alta, a gente não sabia. Simplesmente eles chegaram, abriram a porta e falaram: é para vocês, a cadeira de rodas e a cadeira de banho. Eles se juntaram, a equipe, todos que quiseram e puderam, compartilharam. Partilharam, na verdade, o valor e a gente nunca disse para ninguém, a gente gostaria disso, nada disso. Eles fizeram por carinho mesmo, eles nos deram e, assim, foi sensacional, uma equipe fantástica. Sem nenhum apoio do GDF, a família decidiu que vai recorrer à justiça. Aquele juiz que for analisar a nossa ação, a nossa petição, que ele possa se colocar no nosso lugar, entender toda a situação pela qual a gente está passando. Apesar de ter sido uma fatalidade, porque aconteceu conosco, poderia ter acontecido com outra família, mas foi por omissão, foi uma fatalidade por omissão. E que o judiciário se comova nesse sentido no momento de dar para a gente a provisão jurisdicional que a gente precisa, porque a gente precisa dessa assistência. Hoje eu ainda seguro lágrima, vem lágrima, eu seguro porque ele está em casa, ele está com consciência. Mas eu não me lembro quando foi que eu parei de chorar diariamente. Meu marido, que, né, aquela postura assim de homem, de não chore, etc. Eu vi ele chorar várias vezes, igual uma criança, por causa disso tudo. Então não tem... A gente sabe que é uma questão que não tem preço. A gente não tem como colocar preço numa situação emocional, mas a gente precisa de uma punição pelo que foi feito e de algum tipo de compensação nesse sentido. Nós entramos em contato com o GDF para saber se a família do Pedro Miguel vai receber algum apoio, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. E depois de tanto tempo, como está a área de lazer e o estacionamento, onde houve as quedas de árvores, que além do adolescente fez outras vítimas, como a gente viu na reportagem. A repórter Kátia Gomes foi lá conferir. Uma placa alerta para o perigo. Os seguranças garantem que nenhum frequentador do parque fique por aqui. E não é difícil entender os riscos quando a gente olha para esses pinheiros tortos, quase caindo. Os pinheiros começaram a ser derrubados. A administração do Parque da Cidade informou que está sendo criado um grupo de trabalho com servidores da Secretaria de Esportes e técnicos da Nova Cap para discutir as etapas do processo de retirada das árvores. Está sendo feita uma avaliação de árvores com alto risco de queda, né? Porque todo o bosque dos pinheiros ele já passou do prazo de validade, que é em torno de 25 anos. Esse bosque já tem mais de 40. Né? Então eles avaliam, né, aquelas árvores mais propensas a um possível acidente e estão cortando. A próxima etapa é cortar esses pinheiros que estão ao lado do estacionamento 4. A ideia é liberar vagas, já que em frente tem um restaurante e a movimentação é grande, principalmente nos fins de semana. Quem frequenta o bosque lamenta que o local, considerado cartão postal do parque, acabe. Eu acho que a árvore não tem idade. O que tem são técnicos que podem avaliar se elas realmente podem se manter ou não.
Se estão falando em derrubar, porque os técnicos já avaliaram. Mas eu, como leigo, olhando assim, eu não tiraria, não. Seria replantar com árvores do cerrado, né? Árvores que fossem nativas, porque pode ser exatamente esse o problema que nós estamos enfrentando em relação às quedas de árvores, principalmente nesse período de chuva. Essa é uma das possibilidades, reflorestar o bosque com plantas típicas da capital. Ainda não está decidido o como vai ser feito, mas inicialmente a ideia é que se coloque uma flora nativa do cerrado. Ainda não existe previsão, mas todos os pinheiros devem ser derrubados por causa do perigo de queda, como ocorreu em maio. Foi quando uma família comemorava o Dia das Mães. O momento de lazer e diversão se transformou em tragédia. Pedro Miguel Cardoso Rodrigues, de 15 anos, foi atingido por uma árvore de mais de 20 metros de altura. Ele estava deitado em uma rede. Depois de 5 meses internado em um hospital particular de Taguatinga, o adolescente recebeu alta com o diagnóstico de tetraplegia. Pedro não foi a única vítima. O mesmo galho atingiu uma senhora que teve a perna fraturada. A mãe do adolescente diz que a família vai cobrar do governo a responsabilidade pelo acidente. Do poder público, a gente não recebeu assistência, não recebeu nenhuma oferta de apoio de nenhuma espécie, de nada. E nesse sentido, o que eu precisei, que a gente precisou, que eu fui atrás, foi a cama, a resposta foi previamente um não. Nós tentamos falar com a Secretaria de Esporte e Lazer do DF e com a administração do Parque da Cidade para saber como anda a situação da área de lazer do estacionamento 4 do Parque da Cidade, mas até agora ninguém atendeu as nossas ligações. Hoje pela manhã, aconteceu uma reunião entre o ministro de Minas e Energia com representantes da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, a ABRAT, e do Operador Nacional do Sistema, o ONS. Essa reunião foi para discutir os atos de vandalismo que aconteceram em torres de transmissão de energia elétrica que aconteceram nos últimos dias aqui no país, né? Quem acompanhou essa reunião e vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Raíssa Lomonte. Raíssa, boa tarde. A gente já tem um balanço de quantas torres foram danificadas? Oi, Vitória, boa tarde a todos. Temos sim. Terminou agora há pouco a reunião do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e também com representantes do setor, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O balanço é o seguinte, foram 12 ocorrências, o que eles chamam de eventos, né? Isso em Rondônia, no Paraná e em São Paulo. E dentro desses eventos foram registradas as quedas de 4 torres e mais 12 torres danificadas, né, nesses estados. E aí, os indícios apontam para alvo de vandalismo, até porque, né, Vitória, não é tão simples derrubar uma torre, né? Os indícios mostram que as pessoas poderiam ter utilizado tratores e soltado peças ali que sustentam essas torres, como parafusos, por exemplo. Então, o ministro reuniu essas associações, a polícia aqui, para montar uma força-tarefa. A ideia agora é identificar essas pessoas, né, que fizeram esses atos a partir do dia 8, né? Esses registros da ANEEL começaram no dia 8, que foi o mesmo dia das manifestações aqui em Brasília. Então, agora a ideia é identificar os possíveis culpados, né, achar os suspeitos dessas torres que foram depredadas de alguma maneira ou derrubadas, isso com a ajuda da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E aí o ministro disse, antes de mais nada, que o Brasil é um exemplo na distribuição de energia elétrica, que o nosso sistema é muito eficiente, inclusive a queda dessas torres não ocasionou a perda de energia nessas localidades, nessas regiões, e como nós somos um exemplo, ele quer manter isso e inibir novos atos. Por isso, a ideia do ministro é utilizar câmeras de segurança e também drones para monitorar essas áreas, principalmente as mais vulneráveis. A extensão do nosso sistema é muito grande, né? É impossível vigiar toda a nossa rede elétrica. Mas a ideia é ter uns pontos de apoio e utilizar o que o ministro chama de equipamentos modernos que hoje em dia nós temos, né? Ele falou, né? Antigamente não tinha drones, hoje a gente pode contar com esse aparato tecnológico para fazer esse monitoramento e fiscalizar, então,
essas torres. Eu até perguntei para o ministro quando o último ataque foi registrado, né, para a gente comparar as datas. Ele falou que teve apenas um no dia 31 de dezembro e também no dia 1º de janeiro, mas nada grave, né? As ações em uma quantidade maior começaram realmente no dia 8, junto com as manifestações em Brasília. Por isso, ele não falou que seria uma motivação política, né? Mas ele citou aí essa coincidência e falou que as investigações continuam para eles poderem depois dar certeza do que motivou a queda dessas torres, né? Esse ato que seria de vandalismo. Então é isso, a gente vai aguardar, ainda é uma informação muito inicial, o ministro não falou como na prática, quando esses equipamentos vão ser comprados, quando o monitoramento vai começar, mas ele já trouxe para a gente uma ideia inicial aí para fiscalizar a nossa rede de energia elétrica, que seria utilizar drones, câmeras e contar com o apoio da Polícia Rodoviária também para fazer algum monitoramento nas estradas e da Polícia Federal para identificar os suspeitos, né, de cometerem aí esses atos que o ministro considera como vandalismo. É isso, Vitória, eu volto com você. Já é um primeiro passo, né, Raíssa? Obrigada pelas informações. E sobre as investigações dos ataques aos prédios dos 3 poderes aqui em Brasília, né, as câmeras de segurança do Palácio do Planalto registraram imagens da ação dos extremistas destruindo patrimônio histórico e artístico. A Polícia Federal já cumpriu mandados de prisão no Rio de Janeiro contra suspeitos de organizar e financiar os atos golpistas do último dia 8. Em Campos dos Goitacazes, no interior do estado, foi preso o subtenente do Corpo de Bombeiros Henrique de Souza Júnior, de 52 anos. Ele é suspeito de organizar e financiar atos golpistas na capital federal. O subtenente ficará preso no Centro de Suprimento e Manutenção do Corpo de Bombeiros em São Cristóvão, zona norte do Rio. Entre os crimes investigados pela PF estão o de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais. Em Brasília, as câmeras de segurança do Palácio do Planalto registraram os ataques dos extremistas que invadiram a sede do Poder Executivo Federal. Nesta imagem, um homem arremessa o extintor de incêndio contra os vidros da portaria e, na segunda tentativa, consegue quebrar a janela. No terceiro andar do palácio, andar do gabinete presidencial, com um pedaço de metal, este homem quebra os vidros das mesas que protegem objetos históricos e artísticos. Nesta outra imagem, é possível ver o momento em que o relógio do século XVII, que ficava exposto no prédio, é arremessado ao chão por um homem. Ele veste uma camiseta preta com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao perceber a câmera, ele tenta destruir o aparelho com um extintor de incêndio. De acordo com o interventor na segurança pública no Distrito Federal, há suspeitas de que os invasores se prepararam e planejaram os atos de depredação. Esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo. Existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. As pessoas que invadiram tanto a Câmara quanto o Palácio do Planalto tinham conhecimento dos locais. Nesta segunda, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de pedido de investigação feito contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, por suposta omissão nos atos antidemocráticos do último dia 8. Para Moraes, não há qualquer indício ou informação relevante que justifique a instauração de inquérito. O pedido havia sido apresentado pelo deputado federal diplomado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região encerraram nesta segunda o mutirão de audiências de custódia das pessoas presas pelos atos golpistas e dos acampados em frente ao QG do Exército. Ainda não foi divulgado o balanço de quantas pessoas foram liberadas e quantas seguem presas. Até a tarde de domingo, 1.248 pessoas já haviam sido ouvidas.
A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um pacote de denúncias contra 39 pessoas envolvidas nos atos golpistas aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Augusto Aras recebeu de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira, mais uma notícia-crime com informações sobre a destruição no prédio do Congresso Nacional. Temos 40 denúncias prontas e associaremos até sexta-feira as novas denúncias que poderão ser acompanhadas de medidas cautelares para essas pessoas que foram presas depredando e invadindo a Câmara Federal. Antes do encontro, Arthur Lira tentou se distanciar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a ser investigado depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Cada um responde pelo que faz, né? Então é como eu disse, o meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento e investigar todos os aspectos. Nesta segunda-feira, promotores do Ministério Público Federal e uma juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A gente vai interromper essa reportagem rapidinho porque nós vamos voltar a falar agora sobre o caso do desaparecimento de 8 pessoas de uma mesma família. O repórter Michael Leão está ao vivo na porta da delegacia que investiga esse caso pra gente. Parece que os suspeitos, envolvidos nesses desaparecimentos acabaram de chegar por lá. Michael Leão, é com você. Exatamente, Vitória. Acaba de chegar um dos suspeitos, a gente percebeu o momento em que ele acabou de entrar aqui na delegacia, a gente vai saindo agora, ele foi conduzido direto ali para dentro. O delegado Ricardo Vieira está vindo aqui a caminho para a delegacia, mas um detalhe que chama a atenção nessa investigação e até mesmo na prisão deste homem é o seguinte: ele chegou com as 2 mãos queimadas, ele deu entrada aqui agora. A informação que a gente tem é que a polícia está fazendo outra diligência nesse momento, à procura de um segundo suspeito. Então, nesse momento agora, acaba de chegar aqui na 6ª DP um dos suspeitos. A gente chama a atenção o detalhe realmente ali na mão, ele estava com as 2 mãos queimadas. A gente vai recuperar a imagem daqui a pouco e volta para trazer para vocês, mas a gente adiantou no início do jornal, né, Vitória, justamente que a polícia estava na rua naquele momento fazendo diligências para identificar esses suspeitos desse crime bárbaro aí, que até agora 6 pessoas mortas carbonizadas, 8 pessoas de uma família desaparecida. Então, nesse momento, a gente tem a chegada de um dos suspeitos aqui na delegacia, na 6ª DP. Outras equipes da Polícia Civil também estão em diligências. Informações ainda extraoficiais é que um segundo suspeito também estaria sendo procurado agora nesse momento. Então a gente tem o primeiro que acaba de chegar aqui na 6ª DP, a gente traz para vocês daqui a pouco a imagem recuperada, algemado com as 2 mãos queimadas ali. Então isso já faz ali uma relação justamente com esse incêndio nos 2 veículos. E a gente volta, Vitória, em instantes, já recuperando essa imagem da chegada desse preso e, claro, aguardando a chegada do delegado Ricardo Viana com mais informações de qual teria sido a participação dele, o porquê dessa prisão. Na chegada ele não comentou nada, a gente ainda tentou ali perguntar para ele qual a participação, por que ele teria sido preso, mas cabisbaixo, sem falar nada, entrou e agora provavelmente deve ser ouvido de forma oficial ali dentro da delegacia. Reforçando, outras equipes da Polícia Civil estão em campo nesse momento fazendo diligências e a gente volta a qualquer instante para trazer mais detalhes e recuperando, Vitória, justamente a imagem da chegada desse suspeito aqui na 6ª DP. Michael, o sinal aqui, nosso jornal está aberto. Qualquer novidade, se o delegado for falar, se chegar mais alguém aí na delegacia, a gente para tudo e volta com você aí no Paranoá. Obrigada. Agora vamos voltar a exibir a reportagem, porque a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal, como a gente estava mostrando, um pacote de denúncias contra 39 pessoas envolvidas nos atos golpistas aqui em Brasília no último dia 8 de janeiro. Augusto Aras recebeu de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira, mais uma notícia-crime com informações sobre a destruição no prédio do Congresso Nacional. Temos 40 denúncias prontas e associaremos até sexta-feira as novas denúncias que poderão ser acompanhadas de medidas cautelares para essas pessoas que foram presas depredando e invadindo a Câmara Federal. Antes do encontro, Arthur Lira tentou se distanciar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a ser investigado depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Cada um responde pelo que faz, né? Então é como eu disse, o meu CPF é um, o
o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento e investigar todos os aspectos. Nesta segunda-feira, promotores do Ministério Público Federal e uma juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal visitaram o batalhão da Polícia Militar, onde está preso Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF. Torres, que estava de férias nos Estados Unidos, foi preso no sábado após desembarcar no Brasil. A Polícia Federal ainda aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a data do depoimento de Anderson Torres. Na chegada ao Brasil, no fim de semana, o ex-ministro participou apenas de audiência de custódia, sem falar sobre as acusações feitas contra ele. Postura diferente do governador afastado do Distrito Federal. Em depoimento, Ibanez Rocha disse que foi enganado por auxiliares e que o Exército impediu a retirada pacífica dos acampados em frente ao quartel-general ainda em 29 de dezembro. O governador afastado sustenta que foi informado pelos auxiliares que a manifestação era pacífica. É a mesma versão do ex-comandante da PM do DF, Fábio Augusto Vieira, que disse em depoimento que não havia informação de inteligência sobre atos violentos. No entanto, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que monitorava os golpistas, garantiu que fez o alerta para as forças de segurança. Fontes do governo afirmaram ao jornalismo do SBT que o general Júlio César Arruda, comandante do Exército, teria impedido a Polícia Militar do DF de retirar os golpistas do QG do Exército. O objetivo do general seria preservar parentes de oficiais da força que também estavam acampados. O Exército afirmou que a decisão de não desmobilizar o acampamento no Distrito Federal, ali no QG, foi tomada de forma conjunta com os ministros da Justiça e da Defesa. Como nós acabamos de ver na reportagem da Natália Fruê, o Ministério Público do Distrito Federal fez uma vistoria nas celas onde estão o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e o ex-comandante da Polícia Militar aqui do DF, Fábio Augusto Vieira. A repórter Mônica Vieira vai trazer para a gente mais alguns detalhes sobre essa história. Mônica, boa tarde. Conta os detalhes para a gente sobre essa vistoria. É com você. Conto sim, Vitória. Volto mais uma vez agora para contar aí dessa vistoria do Ministério Público nas celas, onde eles estão detidos aí dentro do batalhão da Polícia Militar. Vale ressaltar que o Fábio Augusto Vieira, o ex-comandante da Polícia Militar, ele deve ser tratado como a Corregedoria orienta, como os militares são tratados. Então ele fica ali dentro do batalhão. Já Anderson Torres, ele é tratado de forma diferenciada também por se tratar de um delegado federal. Então, os dois estão detidos em batalhões da polícia aqui no Distrito Federal. Anderson Torres está no Guará, no 4º Batalhão. Lá, o Ministério Público esteve e constatou que ele não está tendo um tratamento privilegiado. Não existem ali equipamentos eletrônicos e ele se encontra na cela ali em conformidade com o que foi determinado. Ele não tem acesso aí à família ou visitas fora as que forem pré-programadas, bem como também receber o advogado na cela. Assim também serve para o ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. Então, não foi constatada nenhuma irregularidade. E no perímetro onde os dois estão ali detidos, tem também um policiamento reforçado para evitar qualquer tipo de impasse, qualquer tipo de emergência ali na região ou algo que possa trazer insegurança ali, tanto para o pessoal, para o corpo, para a corporação, como também para a população, já que se trata aí de um assunto muito delicado. A prisão de Torres foi determinada aí pelo STF, através do ministro Alexandre de Moraes, isso porque, de acordo com ele, houve omissão por parte da Secretaria de Segurança em manter a ordem no dia do ataque, dos manifestantes aos 3 poderes aqui no Distrito Federal, no dia 8, que foi domingo. E também o comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, foi afastado também por omissão. Então, dentro dessa atuação do Ministério Público, as celas, a vistoria, estava tudo dentro do conforme eles estavam esperando. E qualquer novidade a gente segue acompanhando desse caso e vai atualizando aqui no Primeira Edição, viu, Vitória? Eu volto com você.
Obrigada, mas Mônica, parece que teve uma outra novidade, né, sobre esses atos de vandalismo hoje. Parece que várias presas do regime semiaberto foram soltas para que mais de 80 mulheres que participaram dos atos antidemocráticos possam ocupar as vagas na Colmeia, né, o presídio feminino. Conta pra gente, é isso mesmo? É isso mesmo, Vitória. Algumas vagas para serem liberadas ali com a chegada dessas novas detentas que participaram dos atos terroristas, foram liberadas essas mulheres do semiaberto. Elas serão monitoradas ali por tornozeleiras eletrônicas para dar espaço a essas mulheres que participaram desse ato de vandalismo que aconteceu no dia 8 aqui em Brasília, nos 3 poderes. Então elas serão monitoradas através de tornozeleiras eletrônicas e darão espaço aí a outras mulheres do Colmeia, porque com a chegada delas, a superlotação chegou ao topo ali, ultrapassou todos os limites. Então essa foi uma medida para que elas permanecessem ali presas para poder pagar por esses atos de vandalismo. Obrigada, Mônica. A Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia contra 3 homens acusados de envolvimento na tentativa de explosão de uma bomba em um caminhão de combustível aqui no aeroporto de Brasília na véspera do Natal. A intenção seria provocar o estado de sítio a poucos dias da posse de Lula na presidência. Alain Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza estão foragidos. Jorge Washington de Oliveira Souza já foi preso. Para identificar os acusados, a polícia usou imagens do circuito de segurança que mostram um carro se aproximando lentamente do caminhão carregado com querosene. A gente teve acesso às câmeras de monitoramento do local, tanto do aeroporto quanto das lojas próximas e do próprio caminhão. E com base nos horários dessas câmeras, a gente conseguiu cruzar os dados e fazer o total caminho que os indivíduos percorreram naquela noite. Parte dos dados veio da tornozeleira usada por Wellington, que já estava na mira da justiça por participação em atos antidemocráticos. As evidências contra os acusados estão em uma ação penal obtida pelo SBT Brasil. O documento também apontou o resultado da perícia feita no explosivo instalado no caminhão. A conclusão é que a bomba não foi detonada devido a uma falha na montagem. As autoridades ressaltam que houve crime consumado, já que o tipo penal exige tão somente a colocação do explosivo para a consumação, o que ocorreu. Os peritos do Instituto de Criminalística identificaram que realmente se tratava de um artefato explosivo, mas que por um pequeno defeito técnico ela não explodiria naquele momento, mas ela tinha perfeitas condições de explodir caso fosse colocado de maneira adequada. Ainda de acordo com a polícia, o plano de explosão foi elaborado no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, aqui em Brasília, onde os acusados se conheceram. Eles devem responder pelo crime de explosão, com pena prevista de 3 a 6 anos de prisão e multa. As acusações de terrorismo ainda serão enviadas à Justiça Federal, que vai avaliar se houve crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nesta segunda-feira, a ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, senadora Damares Alves, confirmou em rede social que Wellington trabalhou na pasta em 2019, mas foi exonerado. Ele e Alain já foram alvo de investigações pela noite de terror e depredação em Brasília no dia 12 de dezembro. Os dois teriam participado do vandalismo contra carros, ônibus, a sede da Polícia Federal e uma delegacia da capital. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que o governo Lula não revogará as reformas trabalhista e previdenciária. Alckmin defendeu a reforma tributária ainda este ano. As declarações foram dadas durante a visita à Federação das Indústrias de São Paulo. Na reunião na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin detalhou o plano de atuação do Ministério da Indústria e Comércio. Defendeu a economia verde, falou em agregar valor ao agronegócio, reduzir juros e desburocratizar a abertura de empresas. O vice-presidente ainda reforçou a importância da relação entre Brasil e Argentina, para onde o presidente Lula fará a primeira viagem internacional no fim do mês.
A Argentina é um parceiro importantíssimo, porque é para onde nós vendemos manufatura, produto com maior valor agregado. Nós estamos defendendo um programa para financiar as exportações. Ela é extremamente necessária e relevante. E vai ser reinstalada a Comissão Bipartite Brasil-Argentina, Produção e Comércio. Alckmin também reforçou a importância da reforma tributária para simplificar e desenvolver o ambiente de negócios da indústria brasileira. A intenção do governo é aprovar as mudanças já nesse primeiro ano de mandato. E esse vai ser um dos principais desafios do governo Lula, ainda mais com a oposição que o PT vai enfrentar no novo Congresso Nacional. O vice-presidente disse que o governo vai manter a redução do imposto sobre produtos industrializados. Tinha uma possibilidade de ser cancelado a redução de 35% do IPI. E nós conseguimos retirar isso, não ser incorporado à proposta. E a próxima meta é acabar com o IPI. E acabar com o IPI é a reforma tributária. Alckmin ainda garantiu que as reformas previdenciária e trabalhista não serão revogadas. O que você pode é aprimorar, até porque o mundo é rápido, é dinâmico. Sempre citam a questão dos entregadores, né, do pessoal que trabalha hoje sem um mínimo de seguridade ou de direito trabalhista, né? Não tem férias, não tem fim de semana, não tem assistência médica, não tem aposentadoria, enfim, você poder aperfeiçoar. A primeira reunião do ano da diretoria da Fiesp também foi uma tentativa do atual presidente Josué Gomes da Silva, filho de José Alencar, vice de Lula nos 2 primeiros mandatos, de demonstrar força política em meio a uma crise interna que ameaça sua permanência. Um dos motivos teria sido a decisão da Fiesp de divulgar uma carta em defesa da democracia em agosto do ano passado. O documento teve apoio de apenas 14% dos sindicatos industriais. Alckmin, o convidado de honra do dia, junto com o ex-presidente Michel Temer, não quis entrar na polêmica. O Ministério da Saúde revogou uma série de portarias do governo anterior que contrariavam as diretrizes do SUS, o Sistema Único de Saúde. Entre elas, a norma que dificultava o acesso ao aborto legal em mulheres vítimas de estupro. A revogação foi comemorada por representantes de entidades que defendem os direitos das mulheres. Uma das diretrizes do SUS é manter o sigilo no atendimento, tanto em relação à reprodução ou em relação à sexualidade. Essa portaria ela previa justamente romper esse sigilo, que é importante em casos de estupro. A portaria exigia que os profissionais do Sistema Único de Saúde comunicassem à polícia os casos de aborto por estupro autorizados no país até 22 semanas de gestação. Mesmo já garantido por lei, o procedimento deveria ser justificado e autorizado. A norma criada na gestão de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde em 2020 ainda determinava que os profissionais de saúde entregassem à polícia fragmentos de embrião ou feto para análise genética e identificação do autor da violência sexual. O aborto é autorizado no Brasil em 3 situações: quando a gravidez oferece risco à vida da mulher, é consequência de violência sexual ou quando o feto não tem cérebro. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a portaria revogada levava constrangimento à vítima e tornava o processo ainda mais doloroso. Se você precisa fazer essa interrupção legal da gravidez dentro do que a lei permite, você não precisa sequer estar acompanhada do boletim de ocorrência. Essa, inclusive, é uma cobrança, às vezes, que reflete também num processo de revitimização e que não é cabível. Vamos voltar ao noticiário local, porque a Polícia Civil prendeu um flanelinha que quebrou a moto de um homem e ainda fez ameaças de morte contra ele dentro de um estacionamento público da quadra 201 da Asa Norte. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o repórter Guilherme Glória. Guilherme, boa tarde mais uma vez. Nada justifica esse flanelinha ter feito isso, né? Mas o que teria causado toda essa confusão? Conta pra gente.
Pois é, viu, Vitória? Nada justifica. O que acontece? Esse flanelinha atuava ali, como você falou, na 201 Norte. No horário do almoço de ontem, chegou esse rapaz com sua motocicleta. A gente tem as imagens, inclusive, dessa moto. E ele chegou para almoçar. Ele colocou a moto no estacionamento ali e esse flanelinha chegou para ele e disse o seguinte: olha, tira essa moto aqui porque tem um lugar separado, específico para as motocicletas. Você pode colocar a sua moto lá? Só que quando esse rapaz viu esse local, ele percebeu que era na calçada. Ou seja, se ele colocasse a moto na calçada, ele corria o risco de ser multado. Então ele disse: olha, não vou colocar a moto, vou deixar a moto aqui mesmo. O flanelinha se revoltou porque aquela vaga poderia ser a vaga de um carro, né? E aí ele, se achando o dono da rua, começou a gritar e desferir xingamentos contra o homem que estava tentando almoçar no estabelecimento. Ele percebeu que o homem pegou o celular e ligou para a polícia. E aí ele ficou ainda mais revoltado. A informação da polícia é de que ele chegou, chutou essa moto, conseguiu derrubar o automóvel e aí quebrou o manete e o retrovisor também do veículo. E aí, nesse momento, o dono da moto saiu do estabelecimento, entrou em briga corporal contra esse homem. E aí teve lá a troca de agressões até que a polícia chegou. Quando a polícia chega no local, percebe o seguinte: esse flanelinha, ele já tinha passagem pela polícia por dano. Ele já tinha 3 vezes anteriores também cometido dano contra veículos, sempre nesse tipo de situação. E aí, é claro, esse homem vai responder aí, pode responder, se condenado, pelo crime de dano qualificado e pagar multa também, além do caso da pena correspondente à violência por conta da briga, né, a luta corporal que teve. Ele pode pegar uma pena de até 3 anos. Lembrando que a polícia está fechando o cerco com quem está promovendo esse tipo de ação ilegal, né? Porque muito flanelinha tem cometido aí a irregularidade de pressionar as pessoas para receber um valor. Lembrando que o estacionamento público, ninguém é obrigado a contribuir com os flanelinhas. A operação Donos da Rua foi deflagrada no dia 5 de janeiro desse ano, já foi responsável aí pela prisão de 4 pessoas na 914 Sul. Como eu disse, aconteceu em 5 de janeiro, onde a polícia percebeu que um grupo de flanelinhas estava cobrando até mesmo R$30 por uma vaga de estacionamento, e eles pressionavam ali, faziam de fato uma extorsão, principalmente no público ali que é mais vulnerável, mulheres e idosos. E a polícia já chegou a prender esses 4 indivíduos. E agora mais esse caso aí, né? Então a polícia está trabalhando para impedir que os flanelinhas atuem de forma ilegal. Infelizmente, nem todo mundo trabalha de forma correta. Essa confusão é um exemplo disso, né, Vitória? A gente sabe que muitas flanelinhas, né, precisam trabalham da forma correta, são registrados, né, mas infelizmente a gente noticia aqui que tem sempre algum que acaba desviando, acaba agredindo, ameaçando uma pessoa comum que está ali estacionando, parando o seu carro em uma vaga pública. Então, muitas vezes, eles querem cobrar um valor absurdamente alto, que nem em shopping a gente paga, imagina, R$30 por um estacionamento. E aí, assim, a gente fica revoltado mesmo, é uma vaga pública, né? Acho que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo, né, precisa sustentar a família, mas tem que ser da forma correta. Obrigada, Guilherme. Um médico colombiano foi preso acusado de abusar sexualmente de 2 pacientes inconscientes e gravar os estupros. Ele já era investigado por divulgação de material com pornografia infantil. Eram 6 da manhã quando a Polícia Civil chegou ao apartamento do médico Andrés Eduardo Oñate Carrillo, na zona oeste do Rio. Foi a mulher do colombiano quem abriu a porta. Ele foi acordado pelos agentes e não reagiu à prisão. O anestesista mora no Brasil há 5 anos e tem registro no Conselho Federal de Medicina. Ele é acusado de abusar sexualmente de 2 pacientes desacordadas em hospitais públicos na capital fluminense e no litoral norte do estado. A polícia encontrou vídeos dos estupros feitos pelo próprio Andrés. Na delegacia, o médico de 32 anos disse que aguardava a melhor hora, o momento em que estivesse sozinho e aproveitava para abusar das mulheres. O estupro das 2 pacientes foi descoberto durante uma investigação da Polícia Federal sobre pedofilia, iniciada no mês passado. Na época, os agentes foram alertados por organismos internacionais sobre uma pessoa aqui no Brasil que estava compartilhando material com pornografia infantil. A análise dos dados revelou a origem dos arquivos,
o computador do anestesista colombiano. A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima entrou na investigação que trouxe uma revelação estarrecedora. Andrés guardava 20 mil fotos e vídeos de sexo envolvendo crianças. Grande quantidade, extremamente violento. Podia ser visto bebês de colo, menos de 1 ano, sendo violentados sexualmente. Algo que chamou a atenção até dos policiais mais experientes aqui da delegacia. No depoimento, Andrés declarou que nunca chegou a abusar sexualmente de crianças, mas satisfaz sua libido vendo imagens e vídeos, tanto de meninos quanto de meninas. O médico foi transferido para um presídio e vai responder pelos estupros e por possuir e divulgar material de pornografia infantil. As penas somadas podem chegar a 20 anos de prisão. Este é o segundo anestesista preso em 6 meses no Rio de Janeiro por abusar de pacientes dopadas. O médico Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, foi flagrado por enfermeiras no centro cirúrgico. Ele começou a ser julgado em dezembro e ainda é investigado em mais 40 possíveis casos de estupro. Agora a polícia quer saber se o médico colombiano também fez mais vítimas. Criminosos dessa natureza não costumam cometer apenas um crime. Isso é bem possível e a polícia acredita que outras vítimas surgirão. Eu tenho que chamar um rápido intervalo, não sai daí que o nosso jornal volta já. Volta ao noticiário. Moradores de Padre Bernardo, no entorno do DF, estão passando um sufoco com a água. Eles pagam a conta ali direitinho todo mês, mas quando abrem a torneira, a água sai suja, imprópria para o consumo. E aí, o jeito é gastar pelo menos mais R$60 para comprar água para beber, né? Pelo menos. A Mônica Vieira tem mais detalhes pra gente. Isso mesmo, Vitória. A nossa equipe está em Padre Bernardo, em Vendinha, para mostrar a realidade das famílias que moram aqui. A conta chega todo mês, inclusive desse mês aqui da casa da Dona Armanda é R$ 63,04. Mas, infelizmente, a água de qualidade tá difícil por aqui, é o que eles reclamam, tanto que a filha da Dona Armanda enviou pra gente esses vídeos aí mostrando a realidade, porque nem sempre a água está limpa. Hoje mesmo eles tiraram um copo aqui pra gente, dá pra perceber que ela tá um pouco turva, tá vendo? Não está tão suja, mas não dá para consumir uma água desse jeito. Então, para falar um pouquinho da realidade dessas famílias aqui, a gente está na casa aqui da Dona Armanda Lopes, né? Dona Armanda, dá para ver que a pia não deu nem para lavar vasilha, né? Bom dia, obrigada aí por receber a nossa equipe. O que está acontecendo aqui? Que a água vem toda semana vem suja. Vem dia sim, dia não, a água. E é suja mesmo, ninguém dá conta de beber a água daqui, tem de comprar. A gente gasta dinheiro para comprar, para beber e comer. A senhora estava me falando que mora aqui já tem mais de 10 anos, né? E desde 2018 está nesse impasse dessa água suja. Vocês já chegaram a entrar em contato com a Saneago? O que eles falam para vocês? Eles falaram que é assim mesmo, hidratada, já é hidratada já, a água. Já é com saudável, a água aqui não é saudável. E como que vocês fazem? Porque para comer, né, para fazer o almoço, as refeições, compram água. E o que vocês fazem com essa água? Serve só para limpar? Como que vocês utilizam? Como que é a vida de vocês, o dia a dia, com a água desse jeito? Nós só prestamos para limpar e lavar a casa e dar descarga no vaso só. E para a roupa também branca não fica branca, fica toda amarelada a roupa. É difícil? É difícil, muito difícil isso. E vocês como moradores que pagam aí os boletos, né, pagam aí a taxa de água, tudo certinho, como que vocês se sentem? Nós nos sentimos humilhados, né? Porque essa água aqui nem presta. Não presta mesmo, a água daqui não presta para beber. Não presta mesmo. As crianças, criança aí sente dor de barriga, tem uns que dá doença aí, vai para o hospital. Aí tem gente que busca água até em Brarlândia para beber, de Brarlândia para cá para beber, buscando lá. Dona Armanda, a gente percebe aqui que a pia tá cheia, né? Porque até para lavar as vasilhas aí fica um pouco complicado. Você tem esse receio de lavar com essa água que sai da torneira? Sim, fica assim, nós fica receio porque a gente não sabe, né? O que tem na água, da água, onde que vem, da onde vem, ninguém sabe. Mora aqui a senhora, o seu esposo e as filhas, né? Como que é a realidade no dia a dia? Alguém já passou mal? Às vezes vocês, no momento de precisar resolver as coisas rápido, não tem como porque a água impede. Como que é a realidade de vocês? A água impede, sim. A gente não tem água direito.
Aí tem vez que dia sim, um dia não, quer que a gente pague a água, porque vem um dia sim, um dia não. Tem vez que fica 3 dias sem vir a água aqui, tem vez. Aí um dia sim, um dia não. E o meu marido já passou mal, minha filha já passou mal com essa água, bebendo. Aí nós temos que começar a comprar mesmo a água, porque eles passaram mal mesmo. E como que é para fazer o cafezinho de manhã, o cafezinho preto? Água natural. A gente compra água natural. Para fazer café, comida, tudo água natural. E na casa dos vizinhos, dos amigos que você fez amizade durante esse período que mora aqui, o que eles relatam? Eles falam que a água é muito suja. Suja demais, cebosa, a água não dá para fazer nada mesmo. Todo mundo compra água aqui. Todo mundo mesmo compra água aqui. E não se trata só de 5, 10 famílias, são muitas famílias que moram nessa região. Sim, muita família mora. Muita família mora aqui e as famílias tudo reclamam. Mesmo as pessoas aí, tem criança aí que passa mal, vai parar no hospital também, das famílias. Muito ruim mesmo isso aqui. E qual que é o seu maior desejo nesse momento? Para a água ficar limpa. Para a gente pagar direitinho, mas a água vir todo dia e ficar limpinha, né? Para todo mundo beber. R$60 em média que você gasta por mês para poder tentar minimizar esses problemas aqui da sua casa em relação à água. É, isso aí. E o que você poderia fazer com esses R$60 se não tivesse que utilizar ele para comprar água? Eu construí a minha casa. Começar a construir a minha casa. Arrumar as coisas, ajudar muitas coisas. Ajudar muita coisa aqui em casa, né? Pagar água, luz. R$60 faz diferença, né? Faz, diferença muito. A gente vai conversar agora, Vitória, aqui com a Beatriz, que é a filha da dona Armanda. Obrigada, viu, dona Armanda? Que foi ela que enviou pra gente aí esses vídeos que vocês acompanharam durante a nossa entrevista com a dona Armanda. Beatriz, tudo bem? Obrigada, viu, por enviar aí pra gente os vídeos. Por que deu, assim, você pensou, vou enviar pra TV esses vídeos aqui? O que passou pela sua cabeça? Pra ver que melhora mais, né? Vem uma água boa pra gente beber, pra gente cozinhar. Para não passar mal. Mas aí deu essa ideia, passou na cabeça para mandar para vocês, para ver que resolve alguma coisa na cidade. Porque vocês já tentaram de todas as formas. Quais foram as formas que vocês já tentaram com a Saneago? Já tentamos falar que a água já é hidratada, que é assim mesmo. Aí a gente já tentou de toda forma, mas não tem jeito. Aí eu falei para você, eu vou caminhar para ver que pelo menos resolve alguma coisa pelo jornal. Então, vocês chegam a ligar e lá no saque, quando vocês ligam, qual que é a resposta? Nada. Fala que a água é natural, é hidratada. Mas a gente pode ver que existem 2 caixas d'água da Saneago próximo aqui à casa de vocês. Inclusive, uma delas está meio enferrujada e a outra está até aparentemente boa, né? Você acredita que isso pode estar influenciando aí na qualidade? Acho que sim. Eu acho que a caixa enferrujada, acho que está influenciando pela a água suja, né? Então aí a gente caminhou para ver se dá para melhorar mais. O desejo é que tudo seja resolvido. Isso, tudo que seja resolvido para ficar tudo de bom, tudo beleza. Já são 5 anos que vocês passam por isso? Isso. 5 anos. Difícil usar roupa branca por aqui? Que a água não deixa ficar branca, né? Fica amarela. Aí sai com a roupa encardida. Obrigada, viu, Beatriz? É isso aí, Vitória. Essa é a realidade de uma das famílias, né? A família que nos enviou os vídeos aí mostrando a qualidade da água. Mas não é a única. Tem outros vizinhos aqui também que relataram o mesmo problema. E eles seguem aqui pedindo o socorro para que possam ter água de qualidade saindo pela torneira. Afinal, eles pagam aí o boleto todo mês. Eu volto com você no estúdio. Complicado, né? A Saneago mandou equipe para averiguar o que está acontecendo com a rede de água de Padre Bernardo. A companhia disse que até o momento não havia registro de ocorrência de água turva na região, ao contrário, né, do que a gente mostrou aí. E orienta os moradores para entrar em contato com a central de atendimento quando isso acontecer. O telefone é 0800 645 0115. Agora um destaque internacional, equipes de resgate encontraram as 2 caixas pretas do avião que caiu no domingo no Nepal, país que fica no sul da Ásia. Ao menos 70 corpos já foram localizados. Um passageiro transmitiu ao vivo pela internet o momento da queda.
Uma multidão se juntou na frente do hospital para onde os corpos das vítimas do acidente foram levados. Esta mulher gritava em tom de revolta. Esperamos a entrega dos restos mortais, estamos aqui há horas, disse Khalid, parente de um dos passageiros. O avião decolou da capital Katmandu e tinha como destino a cidade turística de Pokhara, também no Nepal. Um voo curto de cerca de meia hora. Um passageiro que fazia uma transmissão ao vivo pela internet no celular registrou os últimos momentos do que se viu de dentro da aeronave. O clima parecia de tranquilidade. Nenhum aviso de problema por parte da tripulação é ouvido. De repente, a queda. Ao menos 70 corpos já foram encontrados. 2 continuam desaparecidos. Entre as vítimas, além de nepaleses, há indianos, russos, sul-coreanos e passageiros da Austrália, Argentina, França e Irlanda. As caixas pretas foram localizadas e serão essenciais para a identificação da causa do acidente. Segundo as autoridades que controlam o tráfego aéreo no país, o piloto não havia relatado qualquer anormalidade. A copiloto do voo fez um curso de aviação aqui nos Estados Unidos. Ela já havia perdido o marido também em um acidente aéreo em 2006. Casos como esse não são incomuns no Nepal, que fica em uma região montanhosa. Segundo agências de notícias internacionais, nas últimas 2 décadas, já haviam acontecido 17 acidentes com aviões ou helicópteros no país, quase um por ano, num total de 273 vítimas. Agora, olha só, enquanto muita gente curte o período de férias, aqueles que sonham com a estabilidade do serviço público se preparam sem folga. É que estão previstos vários concursos ao longo de 2023 que exigem muita dedicação. A estabilidade e a remuneração dos concursos públicos fazem muitos brasilienses dedicarem longos períodos aos estudos, incluindo as férias de janeiro. E este ano, que está começando, agradou os concurseiros. Esse ano já tem uma previsão aí para o concurso que eu estou estudando, específica, que é carreiras policiais. Tanto a gente quanto o delegado aí da Civil e da Federal tem uma perspectiva aí de 10 editais aí, por todos os estados do Brasil, né? Olha, o concurseiro não tem descanso, o concurseiro é o tempo todo estudando, porque a gente ficou muito tempo na pandemia, né, assim, estagnado, sem ter concurso. O governo divulgou a lista dos concursos públicos deste ano. São 11 em andamento e outros 12 com estimativa de lançamento de edital. A oferta chega a quase 8 mil vagas. Os processos seletivos contemplam 34 carreiras em diferentes áreas. As mais concorridas são o policial militar, policial civil, agente de trânsito e assistência à saúde. E olha, as remunerações podem chegar a cerca de R$16 mil. Quem está interessado em estabilidade, quem está querendo buscar tranquilidade, esse é o melhor caminho, é concurso público, sem dúvida. Ele dá dicas para quem está se preparando. Focar em uma carreira, em um concurso, mas não deixar de fazer outras provas, porque, de fato, tem muita matéria que é comum das diversas áreas, é comum nos diversos concursos, então o estudo sempre se aproveita, nunca a gente perde, não. Para quem sonha com a nomeação, é preciso manter a calma e a constância, como sugere essa psicóloga. A organização também no seu dia a dia, a organização do que você vai estudar durante aquele percurso e saber lidar com as frustrações que virão também é importantíssimo para que ele mantenha ali o equilíbrio emocional. Então, se você pensa em entrar no serviço público, já sabe, essa é a hora. E essa é para você que vai fazer o concurso do IPREV. Houve uma mudança na quantidade de vagas. O remanejamento impactou todas as vagas para especialidades de analista previdenciário. O edital do concurso foi publicado na sexta-feira. São 65 vagas imediatas e 20 para cadastro de reserva. As provas estão previstas para o dia 12 de março e a inscrição pode ser feita até o dia 8 de fevereiro pelo site quadrix.org.br. Você está cursando o ensino superior e procura um estágio? Então, olha essa oportunidade. O Instituto de Pesquisas e Estatísticas do DF está com vagas abertas para áreas de tecnologia e economia. São 30 horas semanais, uma bolsa de R$ 875 e mais R$ 11 por dia útil de auxílio transporte. Mais informações você confere no ip.df.gov.br. Não perca essa oportunidade, olha só, muito boa.
Bom, e a gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Fique agora com SBT Esportes Brasília. Tchau!